Vamos para a palavra de Deus, dando sequência ao nosso seminário. Efésios 6, nós vamos ler do versículo 10 a seguir. Efésios 6, 10 a seguir. Quantos amam a sua família estão aqui? Glória a Deus, eu também. Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco e todas as suas portas estejam abertas, em nome de Jesus, e os que concordam, diga amém. Tomem assento. Nós vamos dar sequência ao nosso seminário, sobre avivamento, o avivamento necessário, bíblico, necessário para esses dias. E nós entramos falando sobre as características, não é, da igreja no meio da sociedade que vive, a igreja como ela mesma, e nós entramos sobre as características da igreja com sua família biológica. E nós paramos aqui falando de tudo que a carta aos Efésios está falando. Quando nós lemos 5,18 da carta aos Efésios, quando diz não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós, a partir desse versículo, com o tema sobre avivamento, enchei-vos do Espírito, seguimos a sequência do texto para entrarmos nesse estudo. Então, estamos indo no contexto da passagem. E nós falamos sobre a mulher ser submissa ao marido, o marido amar a esposa, os pais com os filhos com os pais. E agora vamos dar um pulinho sobre os servos, porque nós queremos completar a questão da família. Você ama a sua família? Quando Paulo dá a sequência, ele então vai falar sobre a armadura de Deus. E quando ele dá a sequência, gostaria da sua atenção, para você não perder a linha do raciocínio. Eu não sei você, mas se eu perder a linha, aí depois fica algo em lacuna. Então, por favor, ok? Quando Paulo, ele dá a sequência, ele vai falar, no demais, irmãos meus. Ele está partindo para uma conclusão, mas isso acaba sendo um conectivo, que está ligando o texto anterior com aquilo que vai ser dito. E essa palavra conectivo, você vai encontrar ela nas questões teológicas. Mas vamos seguir diretamente para nós aproveitarmos o tempo. Quando ele dá essa sequência, ele fala, meus irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo assim, meus irmãos, vocês querem vencer na família?
Vocês querem continuar abençoados na família? Vocês querem realmente cumprir o que Deus tem pedido no contexto? Esposa, você quer ser submissa ao seu marido como Jesus pediu? Marido, você quer amar a sua esposa como Jesus pediu? Filhos, querem obedecer os pais e serem abençoados com longevidade de dias e prosperidade? Pais, vocês querem filhos criados na disciplina e abençoados? Então ele está dizendo, vocês querem isso mesmo? Então prepare-se para a batalha, porque vocês vão ter oposição. Tudo que é relacionado à vida espiritual tem já uma oposição levantada. E parece que a gente, muitas vezes, é enganado como a serpente enganou Eva no jardim. Eva tinha tudo, meu Deus do céu. O que Eva foi inventar em cima daquele fruto? Ela já tinha todos os frutos. Ela já tinha um casamento abençoado. Ela já tinha um lugar que, se nós formos tentar descrever o jardim, irmãos, nós vamos ter que tentar descobrir o que estava na cabeça de Deus, querendo agradar o homem, porque ele faz o jardim para o homem, para a mulher. Então era um jardim espetacular, perfeito. Então eles estavam no lugar perfeito, numa comunhão perfeita com Deus, e sendo eles perfeitos enquanto seres humanos, porque eles são as matrizes perfeitas de toda a humanidade. E cai. Então a gente tem que prestar muita atenção. O que está escrito lá em 2 Coríntios 11, DCM, por favor? Nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo aqui no jardim, para a gente entender essas batalhas espirituais, porque nós vamos falar sobre isso. A batalha espiritual na família. A oposição espiritual à sujeição de uns para com os outros na família. Porque ela se levanta, porque muitos de nós, embora não creiamos, o diabo crê e sabe que se nós obedecermos, a vitória é certa. Então, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 1 até o 3, quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda. Olha o que Paulo vai trazer dizendo essas palavras, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Olha o que Paulo está falando, de uma igreja que tem que, para ser recebida, ela tem que chegar lá como uma virgem pura. E Paulo tem essa obrigação de formar essa igreja para ser como uma virgem pura, para ser apresentada a um marido, que a saber é quem? Cristo. Aí ele disse, mas eu tenho um temor, eu tenho um medo. Primeira vez que Paulo fala que está com medo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E você vai ver que Paulo, na armadura aqui, ele vai falar das astutas ciladas do inimigo. Com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Obedecer a Cristo é simples. Andar com Cristo é simples. A gente aqui complica. E aí vem o versículo 4. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, então tem o quê? Tem outro Jesus. Parece com o verdadeiro, mas é falso. Parece com o verdadeiro, mas é do Paraguai. Alguém pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Ou se recebeis outro, tem outro Espírito também, que não recebesse. Ou tem outro Evangelho também, que não abraçastes. E isso com razão sofrereis. Então, qual que é a preocupação de Paulo? O engano.
E o que a serpente faz lá no jardim com essas pessoas perfeitas, num lugar perfeito, numa comunhão perfeita com Deus? Engana. E o medo de Paulo é que isso aconteça conosco, igreja. E agora Paulo está falando para a igreja dos Efésios e para todos nós, que nós temos que nos fortalecer em Deus para que isso não aconteça. Fortalecei-vos no e na força do seu. Nós temos que esconder em Deus. Não vai vencer quem não conseguir se esconder em Deus. Nós estamos vivendo no dia mau, que Paulo está falando no texto aqui que lemos. Para resistir no dia mau. Nós estamos no dia mau. Existem várias interpretações do dia mau, mas nós estamos no dia mau do último tempo da igreja na terra. Por isso a corrupção, a imoralidade, a inversão de valores, pessoas amando lugares liberais e soltos, ao invés de amar lugares onde a coisa é correta e certa, do jeito que tem que ser, conforme a palavra. E há uma ilusão com muitas coisas, e essa serpente ainda está entrando nos jardins. Essa serpente ainda está entrando em mentes, aquelas sutilezas, aqueles pensamentos, aquela coisa que você pensa que é uma coisa que você está pensando, mas é o inimigo que está lançando a seta. Um dos discernimentos para isso é quando você pensa aquilo que não quer pensar. Então tem um atrevimento aí. É quando você deseja aquilo que não quer desejar. É quando você ama aquilo ou tem uma paixão sobre aquilo que você sabe que não é para você. Há um engano. Alguém está querendo convencer daquilo que você sabe que não é. Está entendendo ou não? Agora, quando você se enche do Espírito Santo, versículo 18, e se deixa dirigir por esse Espírito, comandar por esse Espírito, seu discernimento aguça. E você enxerga esse mal de longe. E você bate o pé. E você diz, aqui não. Sabe aquela mulher serva de Deus que um outro homem liga para ela e não é o esposo dela? E ela sabe que essa ligação é indevida, ela automaticamente desliga e bloqueia. Ela não tem esse negócio de, falou coisa que o meu marido não fala para mim. Ô querida irmã, se o diabo está usando alguém, vai falar aquilo que seu marido não fala mesmo. Vai falar aquilo que a sua esposa não fala mesmo. Vai querer te dar um carinho que a sua esposa não dá, que o seu esposo não dá. Acorda em nome de Jesus. Mas depois que conseguiu o mel, a abelha vai embora. Você entendeu ou não? Aí a coisa fica feia, porque já caiu e já bagunçou o coreto. Então fica esperto em nome de Jesus Cristo. Você é casado, você já tem o seu esposo. Você é casado? Então você já tem casado, então você já tem sua esposa. Você já casou, tem uma aliancinha no dedo, você se resolve com esta pessoa em nome de Jesus Cristo. Amém ou não? Ou é para casar e descasar o dia que quiser, da forma que quiser? É assim que faz? Pastor, é que o quê? Você é de Deus ou do diabo? Porque se nós somos de Deus, fecha a porta na cara do diabo, vira as costas para ele e vai andar com Jesus e ser abençoado em nome de Jesus. Ok? Eu poderia começar, dar sequência aqui ao nosso estudo, já direto no texto, mas eu quero falar sobre algumas coisas para depois entrarmos no texto. Primeiro, armas malignas contra o lar. Eu tenho que trazer esse esclarecimento para nós. Armas malignas contra a família. Irmãos, a família é o nosso lugar de reino. Preste atenção. A família é o nosso lugar de reino.
Quando nascem filhos, nós temos muitas pessoas com crianças, e outras estarão, o lar se alegra, é como se o jardim recebesse outras flores. É perfeito, só que esses filhos vão crescer. E se o nosso comportamento, a nossa maneira de educação, a nossa casa for desregrada, vai virar um inferno. Olha que notícia desastrosa. Menino de 21 anos, 23 no máximo. Pelo amor de Deus. E o que pode ter sido? Pode ter sido um punhado de coisa, mas o que não pode acontecer é que a gente falhe na caminhada cristã. Tem muita gente que fez tudo que tinha que fazer conforme a palavra e aconteceu algo errado, mas a consciência vai estar limpa. Eu fiz o que tinha que ser feito. Não vai ter acusação, vai ter a tristeza, mas não vai ter a angústia da acusação, que vai vir depois dizendo, está vendo o que deu? Entendeu ou não? Armas malignas contra o lar. O inimigo só poderá agir na sua família e na minha família, se o convidarmos para entrar nela. É interessante que a Eva, a serpente é que entra no jardim, sim ou não? Mas ela convidou Eva para sair do jardim. Quem tinha que expulsar, eu já preguei nesse tema aqui, quem tem que expulsar ali é Eva expulsar a serpente do jardim, e não a serpente expulsar Eva do jardim. Então quem que expulsa o diabo da sua casa é você, sou eu, somos nós. E que jeito que eu expulso o diabo? Não aceitando a narrativa da serpente, não aceitando a proposta do pecado, não aceitando, nós vamos ver aqui depois os inimigos bem abertamente, mas é não aceitando que isso possa me roubar, me tirar e abrir uma porta para o inimigo entrar. E olha, muitas pessoas hoje que o inimigo entrou, eram fiéis, mas decidiram, como diz um bom goiano, chutar o pé no balde. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Como que uma família pode convidar, pastor, o próprio diabo para entrar? Quando abre brechas. Não é assim, ó, ô chifrudo, tridente bonito, hein? Entra aqui. O diabo não vem assim, não. E nem ele é assim. Ele se apresenta com um homem muito bonito, uma mulher bonita, uma proposta atraente, e bate na sua porta. Só que se a gente anda com Deus, a gente sabe que é Ele. Entendeu ou não? Quando a gente anda com Deus e está cheio, a gente sabe que Ele está chegando. A gente sabe que a proposta é dEle. A gente sabe que Ele está dizendo, te darei todos os reinos deste mundo. E aí você nem presta atenção nas letrinhas miúdas. Se prostrado me adorares. Aí a gente acaba abrindo brecha, adorando o dinheiro, priorizando não trabalhar, priorizando trabalhar e não ir para a casa de Deus, porque Deus sabe o tanto que eu preciso de dinheiro, Deus sabe o tanto que preciso de dinheiro. Irmãos, lá no mundo a corrida do ouro é assim mesmo, mas aqui na igreja a gente tem que entender que quem cuida de nós é Deus. Tenho que trabalhar sim, tenho que ser o melhor funcionário da empresa sim, tenho que ser o melhor negociante honesto sim, mas priorizar Deus, porque meu destino é morar com Ele no céu, e eu estou me preparando para lá. Aleluia. Então são as brechas, e aí ele acaba entrando. Olha o que diz Marcos capítulo 3, 24 a 27. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro
não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Todo mundo perde com a divisão, até o diabo. Agora, sabe o que é interessante? Que os adeptos dos diabos são mais unidos muitas vezes do que nós. Eles cumprem muito mais as regras satânicas do que nós, os mandamentos do Senhor. Verdade ou mentira? Quem já mexeu com os pauzinhos, já foi no centro espírita, já bagunçou o coreto, sabe o que eu estou falando, e eu já fui por lá. Tem que comportar na íntegra. Tem que ser estritamente do jeito que foi dito. Em tudo. Agora aqui aquele relaxamento. Ah, não, 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 não. E para o diabo, sim, 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 sim. É um amor, é um ajudando o outro. 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, meu querido irmão, existe sim, o diabo está ao derredor de cada um. Não é ao redor. Ao redor estão os anjos do Senhor guardando o servo a serva. Mas ao derredor está o diabo, bramando como um leão. Está mostrando que ele está procurando nós como uma presa. E como que um leão procura a presa? Procurando brecha que a presa dá. Uma das brechas, distanciar do rebanho. Toda presa, pode ser uma zebra, uma corça, e vai, um alce, se soltou do rebanho, se distanciou do rebanho, presa fatal. E o que é que o diabo tenta com os adeptos? Eu não vou chamar de todos os cristãos, porque tem gente que é adepto. Tirar do meio, falar mal do meio que vive, ficar fofocando e pegando um punhado de palavras para falar mal das pessoas. Aí um irmão está saindo da igreja, o outro passa para ele, estou saindo também, você está saindo? Eu falo, que é isso, irmão? Ué. E aí vai separando. E acha ruim quando a gente fala. Irmão, se você achou ruim, procura o seu destino, porque eu estou pregando a verdade. E eu não vou parar, já estou decidido, estou revoltado hoje, vou falar a verdade e pronto. Ninguém vai calar. E quem é que é o alvo da verdade primeiro, pastor? Eu. A gente que prega é o principal alvo. Ou não é? Então, meus queridos, amados e não idolatrados, o diabo, ele quer, ele provoca, ele induz, porque ele quer pegar a presa. E depois que pega, só a misericórdia. O senhor está me amedrontando? Não, estou provocando temor no seu e no meu coração, para a gente não brincar de servir a Deus, porque é uma coisa muito séria. O inimigo também age através da carne, Romanos 8, 5-8, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. O diabo conhece um carnal de longe, pelo cheiro, pelo xingamento, pelas palavras que saem da boca da pessoa. Porque quem tem temor de Deus não fala qualquer palavra. Quem tem temor de Deus tem medo de fazer a coisa errada. Aí a pessoa que faz, não está nem aí, diz que é maduro, o diabo sente o cheiro da carne de longe. Passa uma mulher, uma irmã perto do irmão, e o irmão olha onde não deve, do jeito que não deve, o diabo sente o cheiro da carne de longe. E ele vai trabalhar para isso. Pastor, os crentes têm que ser assim? Os crentes e qualquer pessoa que queira ser honesta na vida, mesmo sendo um ateu. Vai dar glória, não? Mesmo sendo um ateu, se escolher ser honesto. Mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Escutou? Não tem como agradar a Deus aqueles que vivem na carne, que vivem se agradando. Por isso que o primeiro passo para servir Jesus é: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Pare de viver você. Cristo tem que viver em você. Ele morreu para que nós, os que vivamos para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Aleluia. Então, mediante esses textos, quais são especificamente, então, as armas malignas contra o lar? Primeiro, divisão. Uma casa dividida. Aí a mulher fala mal do marido. O marido chega e sente um clima errado espiritualmente, se ele for espiritual, porque a mulher quebrou a unidade. Os filhos erraram, a mãe falou que vai mentir para o marido e não vai contar para ninguém. Chega na casa, o clima está dividido. Não pode na casa haver divisões. O que aconteceu tem que ser falado, tem que ser conversado, tem que ser tratado. É assim que amadurece uma família. O nosso propósito nessa reunião de hoje é expulsar Satanás de dentro ou de perto das nossas famílias, em nome de Jesus. E a primeira coisa que promove Deus para o lugar dele, na nossa casa e no nosso coração, é o contrário da divisão, a unidade, a comunhão, porque todos se amam nessa casa, mas nós não podemos deixar que o inimigo nos convença de fazer coisas de pessoas que não se amam. E muitas vezes dentro da casa existem mais coisas de pessoas que não se amam do que daquelas que se amam. Verdade ou mentira, por favor? Chega em casa, não tem conversa, não tem diálogo, ninguém cede para ninguém, é do jeito de cada um e vai. Divisão. Por isso, Jesus disse que todo reino dividido não prospera. Toda casa dividida não prospera. Pastor, lá nós somos divididos. Por exemplo, eu mais a Vilcelene somos divididos. Vou confessar o pecado. Ela gosta de feijão carioca e eu gosto de feijão preto. É uma divisão. Sim ou não? Não, aqui em casa vai fazer só feijão preto porque eu sou o cabeça dessa casa. É assim? Olha, você vai fazer só feijão carioca porque você tem que me amar como Cristo amou a igreja. É assim? Ela não conversa desse jeito não, viu? Ela fala... Como é que faz para tirar essa divisão? Uma semana a gente faz de preto, outra semana de carioca. E ela teve que comer feijão preto, e faz bem para a saúde dela, porque o feijão preto tem mais ferro. E eu tenho que comer o carioca. E passei a comer carioca, irmão, no dia que eu conheci ela. Eu não gostava de feijão carioca, ela apareceu no churrasco dos jovens, servindo feijão carioca. Eu comi umas 2 travessas de feijão carioca. E eu lembro direitinho dele, não era de cardo, não, era aqueles negócios misturados, assim, bem gostoso. Aleluia. Não pode ter divisão. O que eu quero dizer com isso? Tem um desacordo, senta, conversa e entra em acordo. E põe o diabo para correr. Deu glória, você não deu glória. Quando eu falei, põe o diabo para correr, você tinha que ter dado glória. Eu acho que você ficou pensando, né? Como que eu vou fazer isso? Tem que entrar num acordo. Vocês não se amam? Não é por amor? Vocês não amam Jesus acima de tudo? Ele não tem que ser glorificado no nosso lar? Então senta, marido, você tem que ouvir o que a esposa tem para falar. E esposa, não interrompa, você tem que ouvir o que o marido tem para falar. Por que o senhor falou? Não interrompa para a esposa. E não falou, não interrompa para o homem, pastor. As feministas geralmente perguntam, mas aqui não existe nenhuma. Né? É porque as mulheres, quando elas foram feitas para conversar muito. E foram feitas para isso mesmo, porque são sábias, são inteligentes, poderosas, são Ezer. Quem é a mulher Ezer?
Então, aí, você perdeu o estudo, vai lá, porque você vai saber o que é Ezer. A mulher, ela foi feita como aquela auxiliadora que socorre, que fortalece, que está junto, que sabe o que falar e aconselhar. Então, ela quer saber detalhes. O homem, muitas vezes... E aí, você foi aonde? Fui lá no Ipiranga. E aí eu voltei. Não. Estou aqui. Mas o que aconteceu lá? Uai, normal, fui lá, aconteceu as coisas que acontecem. Ela quer detalhes. Ela quer que você senta, bate nela, na coxa dela e fala assim, menina, nem te conto. Pronto. Não é assim às vezes? Não, comigo não. Então tá bom, pastor. Então o que tem que fazer? Senta, conversa. O que está pegando? Olha, não adianta conversar não. Para com isso, não adianta. Pelo amor de Deus, Jesus tem poder ou não tem? Isso não adianta, é uma conversa que o diabo colocou na boca de muita gente. A gente resolve com diálogo. Só que tem que saber a hora, eu já dei aulas aqui sobre isso. Então, divisão. Irmão, o diabo usa essa arma e está usando demais. A menina hoje, quando se pega uma certa idade, quer esconder da mãe que vai querer namorar. Porque ela diz que a mãe vai negar, que a mãe não vai aceitar, que já conhece o pai, que já conhece o sistema. Então ela vai namorar escondido e já começou a divisão. Querido, se nós somos crentes, eu estou falando para crente? Estou falando para servos de Deus? Jovens, se vocês são de Deus, a prova principal é essa. Porque se é de Deus, a mãe vai aceitar. O pai vai aceitar. A Sarah Rubio, eu me lembro dela. Menina está grávida, Jesus. Era uma criancinha, uma japonesinha desse tamanho. Se vocês verem a foto da Sarah Rubio, vocês vão pensar, isso é filha de japonês. Quando era pequena. Aí, apareceu o rapaz chamado Mateus. Na vida da menina. Aí, partiu para o lado da Vilcelene. Meu Deus. Sabe o clima de São Paulo, quando a tempestade vem? E aquilo não tem água para levar, não tem buraco para levar água. E a água só vai aumentando assim, o povo vai desesperando. De jeito nenhum. Aí a Sara chegou para mim, estralando os dedos. Papai, eu sinto que é de Deus, papai. Como é que eu faço? A mamãe falou não. Falei, aí que está a prova boa, minha filha. Porque se é de Deus, Deus vai mudar o coração dessa mamãe. Ela falou, o senhor conhece ela? Foi, tem muitos anos. Aí, eu falei, minha filha, você confia ou não em Deus? Foi Deus que falou? Foi, papai. Então, nós vamos orar. E eu estava lá, eu falei assim, Jesus, esse camarada é de Deus mesmo. E aí, eu já aproveitei essa, né? Falei, então, vamos orar. Eu vou te ajudar em oração. Se for de Deus, vai mudar o coração dela. Papai, vai mudar, pode ter certeza. Aí, fomos para a oração. Não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Mudou. Porque era de Deus. E tem prova maior e melhor do que nesse caso? Porque estava totalmente desfavorável. Mas Deus mudou. Então, 100% é de Deus. Então, não tem que esconder da mamãe, não tem que esconder do papai, não tem que dizer meu pai não vai querer, minha mãe não vai querer. Se você é de Deus, se você tem compromisso com Deus, se você realmente ama Jesus, você vai orar ao Senhor e o que é de Deus certamente vai acontecer. Glória a Deus ou não? Então, primeira arma, divisão. Quer atrapalhar tudo. Sua melhor amiga é sua mãe, seu melhor amigo é seu pai nesse aspecto. Ok? Porque o pai, antes de ser amigo, ele é pai. Ele é pai primeiro. A mãe é mãe primeiro. Porque amigo, passa a mão na cabeça. A mãe tem que ensinar.
Disciplinar da maneira correta. Tem gente que tem medo da palavra disciplina, mas a disciplina é a coisa mais linda na vida do ser humano, porque disciplinar é tornar discípulo de algo perfeito. Amém? Mas aí vem esse povo colocando as palavras, né? Distorcendo palavras, né? Igual as pessoas falando, aquele lá é um crente radical. Então, glória a Deus, velho. Porque radical é ir à raiz do fato. E tem que ser de fato radical. Ou seja, de verdade. Que vive no cerne daquilo que é verdadeiro. Ai, o marido tóxico, a minha esposa tóxica. Para com isso, gente. Não fica comprando isso, não. Seja livre. Seja livre dessas coisas. Converse abertamente com o Senhor na frente de tudo. Ele vai curar tudo. Ele vai restaurar tudo. Ele vai abençoar tudo. Glória a Deus. Segunda arma que o diabo usa. Rebelião. A rebelião, entre outras coisas, e nós vamos ver aqui, DCM, 1 Samuel 15, 22 e 23, a rebelião, antes de qualquer coisa, é uma quebra de hierarquia. Quando alguém passa na frente do outro, quer fazer o que é para o outro. Aí, DCM, só coloca quando eu pedir, por favor. Aí, meus irmãos, o marido é o cabeça, sim ou não? Não escutei. Está escrito na Bíblia? Nós já passamos por esse texto? Passamos. Ele é o cabeça da casa. Então, ele é o líder no Senhor da casa. É o líder que deve amar como Cristo amou a igreja, é um líder abençoado. A esposa, ela tem que ser submissa ao marido, conforme o que já falamos no texto também? Sim ou não? Não escutei, parece? Sim. Então é o papel dela no lar. Nós estamos falando sobre sujeitai-vos uns aos outros e a sujeição de cada um no Senhor, no seu papel, para que esse lar funcione. Quem acompanhou até aqui está sabendo o que nós estamos falando. E aí o que aconteceu? O inimigo quer inverter o papel. E a gente compra isso de maneira muito clara nos filmes americanos. Sim ou não? O marido parece o bobão da casa. Ele não tem nenhuma liderança na casa. É a mulher que tem. É a mulher que fala o que vai fazer, o que vai acontecer. E ai do marido se ele reclamar disso. Sim ou não? Aí fica comprando aquele papel como se o homem fosse o bobo da casa. Não, o homem é o cabeça da casa. E ele tem uma estrutura de homem para isso. Ele suporta coisas que a mulher não vai suportar. Agora, a mulher, ela é uma parte fundamental como socorro da casa, auxiliadora da casa, como aquela que é mentora de muitas coisas para auxiliar. E essa mulher suporta coisa que o marido não suporta. Põe o marido da luz. Suportar cólicas. Não vai. Mas a mulher é guerreira. Ela suporta coisas que o marido não suporta. Cada um no seu papel, esse lar vai prosperar. Escutou não? Cada um no seu papel, esse lar vai prosperar. E o que o diabo não quer é que isso aconteça. Então ele vem com a serpente e convence a mulher que ser submissa é ser escrava. E ele vem com a serpente e convence o homem que ser cabeça é ser déspota, é ser mau, é ser tratado como se fosse um rei que exige tudo. Então mistura, mas nós já falamos o papel de cada um e a maneira honesta e bíblica de cada um desenvolver esse papel. Então uma rebelião, olha o que acontece em 1 Samuel 15, 22 e 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação
é como a iniquidade e idolatria, todas as coisas que Deus odeia. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora preste atenção, foi Deus que falou com o rei Saul? Ou foi Samuel, foi Deus usando Samuel e Samuel que passou para ele? Foi Samuel o líder. Agora tem gente que diz, não, mas é porque se Deus falar para mim, hierarquia, meu querido. Quando Jesus viu as ovelhas desgarradas como sem pastores, ele disse, rogai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores. Deus levanta pastores para as ovelhas. Pastor, não é falta de educação, é algo sincero que eu vou falar para vocês, ok? Pastor, eu não concordo com o senhor e eu não vou concordar com isso e com aquilo. Então você procura outro pastor. Porque onde você for fazer parte, você tem que estar em consonância com essa liderança. Não é uma obediência cega. O pastor mandou mentir, então nós vamos mentir. Não, o pastor não tem autoridade nenhuma de falar para a igreja fazer aquilo que a Bíblia condena. De forma alguma. Mas aquilo que a Bíblia não condena e aquilo que a Bíblia manda, sim, ele é autoridade sobre todos nós. E tem que obedecer. Hebreus 13, 7 e 13, 17. Tem que obedecer no Senhor. Porque isso faz bem para todos nós. Eu obedeço o pastor Francisco, nosso presidente. O pastor Francisco obedece à convenção. E vocês obedecem a mim enquanto ovelhas no Senhor. Faço questão de sempre falar isso. É no Senhor. Ninguém é dono de ninguém. Na verdade, Deus é dono de todos nós. E vocês devem obedecer aquilo que eu faço no Senhor. Glória a Deus. E a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Não era Deus que falou com Saul. Foi o líder que Deus levantou para estar sobre Saul, que deu a palavra de Deus para ele. E ele vai e inventa tudo que inventa, acontece o que acontece, perde tudo. Porque para Deus, pecado de rebelião é como feitiçaria. A obstinação como idolatria. Coisas que Deus abomina. Então, a obediência, a sujeição é fundamental. E o diabo, sabedor disso, vai na casa, pede para a mulher ser cabeça e para o homem ser submisso. Inverte o papel. E isso é uma rebelião. Pede para os filhos mandarem nos pais. Pais, nós queremos que o senhor congrega conosco lá na Liberal, quadrada seguinte, porque lá está uma bênção. Aí os pais seguem os filhos. Inverteu o papel. Ah, mas pelo menos está na igreja. Não é pelo menos está na igreja, queridos. É se a igreja é de Deus. Sendo essa, sendo aquela ou aquela outra, tem que ser de Deus. Tem que ser bíblica. Tem que ser dirigida por Deus. É assim que somos abençoados. Ou não? Tem um outro meio? Outra arma, rebelião. Terceira arma, quebra de voto. O diabo sabe que tudo isso aqui, ó, permite ele entrar na família. Qual que foi o voto que foi feito lá no altar? Vou te amar em qualquer circunstância. Sim ou não? Aí o marido perde o emprego, lascou. Aí o marido vai para a cama enfermo, tem que separar. A esposa vai para a cama enferma, tem que separar porque eu sou homem. Não, casou é até que a morte o separe. E um cuidando do outro e Deus abençoando. Pouca glória a Deus, devia ter mais glória a Deus. Por isso Eclesiastes 5, de 2 a seguir, a Bíblia diz que é bom que não vote, do que votar e não cumprir. Que as nossas palavras não podem ser precipitadas diante de Deus. Estão prestando atenção? Que as nossas palavras têm que ser honradas se nós dissemos elas como votos diante de Deus. Nós temos que garantir o que nós falamos. E que jeito que eu garanto, pastor? Não é fácil. Busque a Deus e se encha do Espírito Santo. É a maneira mais correta que nós estamos estudando. Outra coisa que o diabo usa como armas malignas contra
o seu lar, contra a sua casa, egoísmo. O egoísta é o interesseiro, individualista, é o egocêntrico, egoísta no sentido de egocentrismo. Porque todo mundo tem ego, né? Nós temos um ego, um eu. Mas o egocêntrico é que coloca o eu no centro de tudo. Aqui nessa casa, o lar tem que ser para ele, o lar tem que ser para ela, do jeito dela, do jeito dele, e não é. Casou é do nosso jeito, decisões conjuntas. Porque por mais que essa mulher ceda e faça tudo o que você quer, vai chegar uma altura da caminhada que ela não vai querer mais, vai perder o sentido. Por isso que lar, quando diz respeito ao casal, é um lar de conquistas, de respeito mútuo, de dar valor ao outro, de ter o lugar do outro, de ter palavras que elogiam o outro, e se não elogia, que pelo menos dignifica o outro. Tem gente que é o ego em carne na casa. Duas coisas terríveis, carne e ego. É o ego em carne. Se você falar qualquer coisa, a briga acontece. E o diabo usa isso demais. Então, é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiríssimo lugar, em detrimento ou não do ambiente das demais pessoas com que se relaciona. É do meu jeito. Não, não é assim. Essa semana foi do seu jeito, a outra semana seja do jeito do outro. Coloca paz nessa casa. A casa não pode ter a cara de um, tem que ter a cara de todos. Você entende isso? Com humildade? Porque muita gente entende isso acusando já o outro. Nós temos que entender para nós. Tem que entender para mim. Ah, pastor, mas eu não confio na minha esposa. Então, por que casou? Se casou, tem que confiar. E não tem que ter ciúme. Ciúme é maligno. O ciúme é a desconfiança de alguém. Agora, o zelo é o cuidado com alguém. Nós temos zelo. Ciúme não. Ciúme o diabo usa. Eu sou o centro de tudo. Errado. Jesus é o centro de tudo. E esse é o correto. Minha família é o centro dos nossos interesses. É assim que faz. Pastor, o senhor está falando aí, e eu notei que nós estamos longe de tudo isso. Começa com uma coisa. Depois parte para a segunda. Depois para a terceira. Daqui um pouco nosso lar é um cantinho do céu. Outra coisa, como arma maligna. Quem está aprendendo? Outra coisa, irmão, se nós tirarmos isso aqui da nossa casa, Jesus vai ficar. Mas se essas coisas permanecem, Jesus não fica. Vai ter a hora que acabou. Outra coisa, divisão, rebelião, quebra de voto, egoísmo, pecado. Malaquias 2, 13 a 15. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira. Deus para de ouvir a oração, quando o pecado entra. 1 de Pedro 3,7. 1 de Pedro 3,1, primeiro o DCM. Por favor. E depois, nós vamos ao 7º. Vós mulheres, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios. Olha o mandamento de novo. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Olha o poder no lar. A mulher ganha o marido sem palavra com testemunho.
Ok? Qual que é o testemunho da mulher para esse marido? Submissão. É só olhar o texto. Aí o versículo 7, onde eu queria chegar. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Esteja junto, na mesma casa, na mesma cama, confessando os mesmos planos, elaborando, tendo os mesmos sentimentos, com ela, com entendimento, dando honra. O marido tem que fazer o que com a mulher? Dar honra, o lugar dela, ela é a mulher da casa, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, na verdade frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, é junto que a gente herda, para que não sejam, se eu não fizer isso, eu estou pecando e as orações são impedidas. Então, quando depender de você, cumpra o seu papel. Pare de pensar no papel do outro, no papel da outra, e pense no seu papel, em cumprir o seu papel. Pastor, mas a pessoa lá não reconhece não. Ó, não vê não, pastor. Mas obedecer não é para o marido ver ou a esposa ver, é para Jesus ver. É Ele que age, é Ele o abençoador, é Ele que faz a diferença na casa. Amém ou não? Então, meus amados e não idolatrados irmãos, pecados entre casais, mentira, engano, egoísmo, omissão do papel que lhes cabe, dívidas escondidas. Tem umas irmãs que é espertas, meu Deus do céu, são administradoras terríveis. Elas conseguem fazer uma dívida e o marido não descobre. E elas pagam a dívida e o marido não fica sabendo. E isso é pecado. Pecado é errar aquilo que se vai fazer. Quando a gente casa, os dois se tornam uma só carne. Quando a gente casa, sai o eu e o você, e agora entra o nós. Entra, não é o vou ou vai, é vamos, façamos. Porque agora é em unidade. Essa casa tem que ter união. Eu vos declaro marido e mulher casados para sempre. O que quer dizer casados? A etimologia da palavra casa, que depois vai surgir casados, era alguém que punha uma casinha no meio de um terreno, e aquela casinha, ele e ela ia lá e morava dentro. Então, eles estavam casados. Então, eles vão construir uma vida juntos, buscando os mesmos ideais. Vocês não estão gostando dessa parte? E aí, vai fazer uma dívida e o marido não sabe, está certo? Pouca gente falou, meu Deus. Está certo? Oh, aumentou um pouco. Aí o marido faz uma dívida, a mulher não sabe. Está certo? Quantos maridos na jogatina? Ai, que coisa boa, Jesus. Quantos maridos no tigrinho? Perdendo a fé. Perdendo a bênção de Deus, com esses jogos malignos, porque eles destroem famílias, destroem vidas. Você tem noção de quantas pessoas suicidaram porque perderam tudo com o tigrinho? E crente ter a cara de pau, porque a palavra certa é essa, de investir num negócio desse. Pelo amor de Deus, nós somos cristãos. Nós não mexemos com jogos. Nós cremos no Deus que cuida, no Deus que faz milagres. Aí faz a conta escondido, joga na loteria escondido. Irmão, se você tem que esconder, já está mostrando que é errado.
Ou não? Ah, pastor, mas eu ia fazer o quê? Orar. Vai orar ao Deus que tem resposta, ao Deus que tem socorro. Sabe por que tem muita gente endividado? Porque foi pedir socorro para o gerente do banco antes de pedir socorro para Deus. Foi pedir dinheiro emprestado ao agiota antes de pedir dinheiro para o céu, porque precisa, e porque tem uma vida fiel de dizimista e ofertante diante de Deus, e sabe que quando ajoelha, Deus é o Deus que cuida. Taragamanaragashura. Está gostando do estudo ou ficou ruim agora? Então o pecado é uma brecha onde a serpente entra e tem êxito. O que mais, pastor? É isso aí. O mundo e suas propostas. Irmãos, por causa do TikTok, os maridos não conversam mais com a esposa. E a esposa não conversa mais. Você sabia que tem gente faltando à escola bíblica por causa do TikTok? Para você é um absurdo, não é? Para quem é um absurdo aqui? Para mim é. Mas só que se nós começarmos ao vício do dedinho, não vai ser mais. Que copta a mente. E o cérebro precisa daquele. Lembra lá atrás, vocês lembram daqueles vídeos de pessoas com o celular assim, não vendo para onde estava indo, daqui um pouco vai caindo aquela multidão no abismo? É o que está acontecendo hoje. O celular separou famílias. O celular destruiu mentes de crianças. Esse Roblox, esse joguinho que surgiu aí com bilhões de pessoas, numa comunidade para crianças, só que os adultos estão lá e estão fazendo e outros tantos que estão surgindo, outros filmes que estão surgindo, a forma de jogar as cores, as imagens passando, as crianças viciam e não tem mais inteligência. E os pais sentindo-se muito bem, porque os filhos pararam de fazer barulho. Mas ela nem pisca, não olha para você, e você olha para a criança, parece que elas estão realmente zumbi lá. Sim ou não, por favor? Aí pai acha ruim quando fala, uns grupinhos de igreja que surge de adolescente que a gente tem que tirar, aí faz outro grupinho porque não aceita a liderança, só vai para o abismo. Não, mas é porque eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe. Vai por mim, porque eu já passei por essa idade. Não sabe. Lá na frente que a gente amadurece. Então, emprego noturno. Aí, encontra com a esposa, ela saindo e ele chegando. A saúde vai embora, a fé vai embora. A cabeça, a mente vai embora, porque nós precisamos da noite para descansar. Esse ingresso de dependência na internet, querer ganhar dinheiro demais. Tanto é que agora tem 2 empregos, 3 empregos. Queridos, escute. Eu estava pregando em Capinópolis, já falei aqui. Aí chega um camarada num Civic, todo doidão, levantando poeira, atrasado. Eu já estava pregando, aquela multidão de gente na roça, na época de carnaval, quando faz monta aquela estrutura toda na roça. E aí chegou esse camarada, eu fui pregando e Deus me levou, a hora que terminou a mensagem, Deus me levou lá onde ele estava. E Deus me tomou para falar com ele, primeira vez que eu ouvi, e Deus falou assim, tipo assim nas minhas palavras, o que adianta a sua correria? Você tem melhorado, a sua finança tem melhorado? O homem foi chorando. Você trabalha 18 horas, isso eu lembro, você trabalha 18 horas e está com um problema financeiro do mesmo jeito. Aí Deus falou para ele, trabalhe o horário comercial, e eu serei o teu abençoador. Crente é diferente, irmão. Deus quer que você trabalhe o exato momento que você foi pago para trabalhar e que deve trabalhar, e confie que Ele vai prosperar e dar tudo o que é necessário.
Isso aconteceu há 20 e tantos anos atrás. Por isso os estudos a respeito disso que eu venho trazendo sempre, porque eu sei quem falou e quem é o abençoador. Não precisa de 10 pães, se tiver 5, é só levantar e consagrar, e vai dar para todo mundo. Aramando. Aleluia. Cuidado com esse mundo e as suas propostas. O mundo está ridicularizando o honesto. A pessoa que é honesta, ai, vem cá, vamos à televisão. O camarada achou 5.000 e devolveu. Ai, como você veio? O que estava no seu coração? Ai, nada. Não era meu. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que ir atrás de quem acha e não devolve. Porque é normal para o honesto achar e devolver. Ou não é assim? Ai, pastor, se eu achar, hein? 5.000, pastor. E se foi você que perdeu 5.000 e alguém achar? Bom, aí tem que devolver, né, pastor? Ah, entendi. Agora entendi. Esse negócio de aceitar o que o mundo hoje, as narrativas do mundo. O homem pode casar com a mulher e ele tem que amar quem ama, porque o amor, a Bíblia fala sobre o amor de maneira bem clara. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse? O sistema dele. Que nós vamos ver isso depois. A forma de conduta deste mundo. Nós fomos chamados para estar no mundo, mas não ser do mundo. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos uma forma de viver. As facilidades do mundo, divorcia. Vai casar e é mais difícil, mas vai divorciar, vai lá e assina, está fácil. Ah, pastor, não tem mais amor. Tem sim. Você está sem paciência. Vai se encher do Espírito Santo. Pouco, glória a Deus. Vai se encher do Espírito Santo. Aí tem cura para esse casamento, tem cura para essa família, tem cura para essa relação. Vai se encher do Espírito Santo, você vai ter fé que Deus vai fazer a obra, que Deus vai operar. Então, pastor, eu vi as armas que Satanás usa para entrar no meu jardim e acabar com tudo. E quais são as armas de Deus para que eu vença a batalha espiritual no lar? Enquanto as armas malignas levam ao inferno, as armas de Deus trazem o céu para o nosso lar. Diga, as armas de Deus trazem o céu para o meu lar. E aí vem a pergunta: você quer inferno ou céu? Não tem resposta? Porque se eu quero o céu, eu tenho que fazer o que o céu pede. Se eu quero o inferno, eu tenho que fazer o que o inferno pede. É assim que o mundo espiritual ouve. O mundo espiritual não ouve sua boca, ele ouve suas atitudes. O mundo espiritual das trevas viu as atitudes distorcidas, ele sabe que você está dentro dele. O mundo espiritual do Senhor Jesus viu você caminhando, lutando todo dia para fazer o que é certo, conforme a vontade dele, ele te ingressa no mundo da luz. Porque ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, é necessário viver com alegria os conselhos de Deus e mandamentos, pois eles são perfeitos e geram vida aos que os vivem. Olha o que diz 1 aos Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quer vencer? É por aqui. Agora começa a deixar o diabo falar na sua mente. Falar que não precisa, não é desse jeito, não é assim, aí isso é exagero, isso não sei o quê. Irmãos, quando a gente está no mundo, a gente enche a cara de margaça e quer beber mais, e a saideira é uma caixa. Aí quer namorar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10.
E aí vai não sei o quê. No mundo a gente suja até na lama dos porcos. Aí quando é de Deus, é exagero. Quando é para Deus, não precisa. Se a nossa justiça não exceder, irmãos, é bem possível que nós amamos muito mais o mundo do que amamos a Deus. É necessário amar a Deus de todo o coração. Eu prefiro errar exagerando do que faltando. Porque exagerando me leva mais para perto de Jesus. Mas enfim, que armas são essas? Que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás, para destruir os sofismas, pensamentos contrários, toda altivez, tudo que se levanta contra as coisas de Cristo. A primeira arma funcional, principal, especial, decisão. Você não vai fazer nada que não decidiu. Você não vai fazer nada que não decidiu. E toda decisão tem prejuízos, viu? Diga isso. O divino olhou para Kate, decidiu. Pronto. Que prejuízo? Não tem mais opção. É a Kate e acabou. Por isso que tem que saber. Porque quando Deus me deu a Vilcelene, eu quero saber de opção de quê? Eu já tenho a principal. Eu já tenho o que eu quero. Então a decisão é em detrimento de outras coisas. Quando o Jander decidiu namorar a Kailane, isso não vinha nem com a coluna boa, irmão. Está com a coluna ruim, veio. Ó. Quando ele decidiu, o que ele acabou de fazer? Tchau para todas as outras. Agora decidiu. O Watson olhou para a Andressa e falou, é ela, Jesus. E toda a timidez dele, buscando, orando, chorando. Então, a decisão dele tirou todas as demais. Agora é a Andressa e pronto, acabou. E tem que continuar assim. Não tem que pensar mais em nada, já está decidido, é aqui. Entendeu? E a decisão me faz, quando ela é verdadeira, completa, ela me faz agir melhor nesse rumo, nesse destino. Para você ter uma noção, Caim decidiu matar Abel, nem Deus dissuadiu ele, ele foi lá e matou bem matado. No sentido negativo. Porque quem toma a decisão e está convicto dela, vai fazer bem feito, o que não presta e o que presta. Toda pessoa que decide por Jesus de verdade, daqui um pouco Jesus já batizou com o Espírito Santo, já levantou e já está começando a fazer alguma coisa para Jesus e já está querendo mais de Jesus, porque a decisão foi ocupar-se com ele. Prejuízo para tudo quanto é outras coisas, porque agora eu sou de Deus. Entendeu ou não? Agora o meio termo, não adianta nada. Não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. É igual a pessoa que está fazendo faculdade de engenharia com o sonho de fazer faculdade de medicina. Não vai dar o melhor de si. Vai implicar com o professor, com a professora. Não vai funcionar. Agora, se estiver fazendo medicina, se o sonho é medicina, vai estar lá que nem pisca. Então é assim. Por quê? Porque quer, está na alma. Por isso que toda faculdade que você vai fazer, tem que fazer o teste de aptidão. Não é? Ou não faz isso mais? Faz ou não faz? Não é obrigatório, né? Mas toda pessoa deveria fazer. Porque se eu for fazer aquilo que eu gosto, eu vou render muito mais. Eu vou aprender muito mais. Por que que muitas irmãs, preste atenção agora. Por que que, e tem uns irmãos também. Por que que muitas irmãs ouvem a pregação, o estudo, mas não guarda nada? Pastor, foi tudo muito bonito. Mas minha cabeça, pastor.
Aí você chega para a irmã e fala assim: me conta o capítulo da novela de ontem. Aí ela conta, como diz um bom goiano, tintim por tintim. E até a fala daquela mulher que devia morrer e deixar aquele casamento para adulterar com aquele jovem. Porque a novela tem muito disso. E faz os crentes que não são crentes votar, torcer para o adultério, para o pecado, para matar o outro, para não sei mais o quê. Aí conta a novela. Não, pastor, foi assim, o primeiro capítulo, a primeira parte, não sei aonde, foi assim. E quando terminou, amanhã eu sei o que vai acontecer. Sabe, só não assistiu. Amanhã, a fulana vai, e sabe tudo, mas não sabe o que foi pregado. O que é isso, pastor? Interesse. Sabe a série da Dorama, tudinho. Não vou fazer não, porque vocês tiraram a foto minha quando eu fiz. Seus universitários. Foi você, Zé Maria. Eu vou fazer a reunião de obreiro. Aí sabe tudo da Dorama, o episódio, quantos não sei o quê, que hora que saiu, quanto custou, o nome dos atores e das atrizes, nos detalhes, mas não sabe onde está o livro de Naum na Bíblia. Por quê? Porque tem interesse com uma coisa e não tem interesse com outra. Deixa eu te falar, Jesus vai voltar para quem ama a sua vinda. Então, a decisão é muito importante. Deuteronômio 30, 19 e 20, coloco diante de ti os céus, deixa eu ler aqui. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus fala assim: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. A vida é uma proposta, quem escolhe é você. Então, muitas vezes nós escolhemos aquilo que nos destrói. Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, serás salvo. Se é uma condicional, se com tua boca, a decisão é sua. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se, condicional, então virão, se você tomar a decisão. A vida é vida de decisão. A principal arma sua para que o céu venha para a sua casa é decidir viver os mandamentos do Senhor, é decidir cumprir o papel do homem dessa casa, da mulher dessa casa, do filho, da filha, do pai, da mãe dessa família. E se você decidir, aleluia, Deus está nessa casa trabalhando e vai fazer acontecer. Qual outra arma, pastor, além da decisão? Decisão é a mais importante, ok? A gente não faz teste, quem decide vai fazer. Eu vou ali passar. Onde você vai? Vai fazer o teste? Não, vou ali passar. Vou ali ser aprovado. Tem algo forte ali dentro. Não sei, eu sei tudo, mas na hora eu não sei nada. Não, você sabe tudo? Então vai aprovar, vai chegar lá com a cabeça boa. Segunda arma, fortalecer-se no Senhor e tomar a armadura. Por isso que Paulo vai dizer, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. A armadura de Deus, depois nós vamos falar sobre isso, inclui peças fundamentais para quando chegasse o dia que hoje já chegou. Nunca se ouviu falar de tanta separação, de tantos filhos fazendo isso e aquilo, de tantos pais, de tanta maneira errada de criar os filhos. Não falar desse absurdo reborn, pelo amor de Deus.
E aí, meus queridos, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, o Espírito, a palavra de Deus, a oração, a vigilância e a perseverança. Põe a sua vida espiritual em ação. É isso que ele está dizendo. Quer se fortalecer no Senhor? Se encha do Espírito Santo fazendo aquilo que você sabe. Você não está careca de saber, mas já tem muito tempo que você já sabe que tem que fazer. Que é por esse caminho. Que é dessa maneira. Outra coisa. Ponha nessa casa, nessa família, louvor ao Senhor. Já que está vivendo para Ele, viva para louvar Ele, para adorar Ele, para glorificar Ele, para dignificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Sua casa tem que ser para a glória de Deus. Tira tudo que não exalta Jesus, tira as programações, tira as músicas mundanas. Qual que é o lar mais abençoado? Aquele que toca, eu falo um lar de pessoas que são de Deus, ok? É aquele que toca louvores ao Senhor o dia todo, ou aquele que de vez em quando para Deus, outra vez para o mundo, outra vez para... Qual que é o mais abençoado do lar? Então por que eu vou fazer mistura? Quando depender de você, viu? Ah, meu marido não é convertido, pastor, não, eu quebrei o som. Não. Seu marido é o cabeça, deixa lá. Agora os dois são cristãos, aí sim. Entendido? Então, louvor, ao invés de reclamar, murmurar. Gente, tem lares que o anjo até não quer ficar lá mais, que ele não aguenta escutar murmuração, não. O dia lá não tem carne. Aí a pessoa fala, que miséria. Não tem carne. E eu sou crente, está vendo, Jesus? Isso aqui é vida de crente? É como se Jesus pudesse sentar lá e falar, não, me explica o que é vida de crente. Aí Jesus manda a carne. Aí fala, não tem alface? É misericórdia mesmo. Aí levanta de manhã, pão, manteiga e café. Já está bom demais, não está? Aí fala, tivesse um ovo frito. Mas não, só pão e manteiga. Aí Jesus tem que tirar o pão, para ela ficar com saudade do pão. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Jesus levantou 5 pães e não reclamou. Ele deu graças. A palavra Eucaristos foi a apresentação dele dos pães a Deus. E Deus abençoou e multiplicou. Murmuração impede multiplicação, mas consagrar ao Senhor traz multiplicação. Então, passe ao invés de blasfemar, amargurar, reclamar, murmurar, passe a louvar. Passe a adorar, passe a agradecer. A mesma força que você gasta para murmurar, gaste para louvar, para você ver. Gaste para fazer o que é certo. Foi cantando que Paulo e Silas foram livres da prisão. Tem muita coisa que Deus está esperando só a gente cantar para Ele com o coração sincero. Então, louvor ao Senhor. Amém? Enche essa casa da presença de Deus. Jesus quer ficar no lugar onde Ele é bem-vindo. Que mais, pastor? De armas. Já estamos encerrando. Nós não vamos falar tudo que eu falei aqui não, que aí vamos ficar para terça-feira que vem. O culto doméstico. O culto é para quem? É para a família ou para Deus? Se eu fizer um culto doméstico, o que eu estou fazendo? Atraindo mais Deus ainda para mim. Aí nesse culto doméstico, as crianças vão... Lembrei aqui do rapaz dos Irmãos Invisíveis. Eles fizeram uma coisa que eu achei interessante. Falou isso, acho que tem um ano e pouco. Lá na cozinha deles, tem uma espécie de relógio, um negócio lá que roda, uma roleta. Que aí, quem vai orar hoje no almoço? Aí tem os nomes de todo mundo lá e manda a mão na roleta. Maju. É a Maju. Aí ela vai orar. Aí roda no outro dia. Pode fazer isso por culto doméstico também.
né? Não, saiu o Nicolas de novo. Não, então vamos de novo. O Nicolas falou no culto doméstico passado. Para ir animando. Aí vai perdendo aquela timidez. Daqui um pouco está orando com todo mundo. Daqui um pouco está lendo a palavra e conhecendo e sabendo o que está sendo dito. Porque na casa tem um culto doméstico. E além de Deus chegar mais perto dessa casa, porque o culto é para Ele. Amém ou não? Vantagens que se tem no culto doméstico. Não há coisa que faça um ambiente tão doce e que enriqueça tanto a comunhão entre membros da família no lar, como um culto doméstico. Sentar, conversar, tirar dúvidas. Evita as desavenças e endireita toda a desunião do lar. Passa a haver temor para os corações. Leva os filhos a perseverar em seguir após Cristo e determina seu bem-estar eterno. Prepara-nos para render melhor serviço e glorificar a Deus no trabalho diário, na escola, em casa, no escritório, no comércio ou na fábrica. Dá-nos força para enfrentar com coragem todos os problemas e tentações durante o dia. Dá a nós liberdade de pedir oração para os entes da nossa família. Tem filho que não tem coragem de pedir oração para o pai, para a mãe, etc. Faz-nos passar o dia lembrando a presença do divino amigo e ajudador. Consagra a amizade com os hóspedes em nossa casa. Aumenta a influência e a obra da igreja no mundo inteiro. Aquela criança agora está grande, vai fazer uma faculdade, vai chegar na faculdade, tem umas faculdades aí que Deus está derramando glória, porque uma pessoa levantou, começou a fazer um culto, e agora está derramando do Espírito Santo em toda a faculdade. Isso, um culto doméstico levanta esse ganhador de almas da faculdade. Incentiva outros lares a concederem também um lugar para Cristo. Honra o Pai Celestial e manifesta a nossa gratidão por sua misericórdia e bênção. Quando o pai e a mãe ensinam os filhos a serem gratos por tudo, mesmo por algo pouco. Olha, meus filhos, nós temos só arroz hoje, mas temos arroz. E nós temos que agradecer a Deus, porque tem lugares que nem o arroz tem. E vai ensinando. Amém? Ame, outra arma poderosa em Deus, para a gente encerrar. Ame a sua família, e em especial o seu cônjuge. Ame esse homem, mais do que ame a você mesmo. Ame essa mulher, mais do que ama a si mesmo. Você vai ver que Deus vai abençoar de maneira especial. Amor ao esposo não pode ser ofuscado pelo amor aos filhos. Honre este homem como aquele que você casou, e através dele é que vieram os filhos. Honre esta mulher que você se casou, e que através dela que vê os filhos. A matriz tem que ser mais importante. Os filhos vêm e quem fica? Ame essa pessoa, curta essa pessoa. O amar é o segredo dos vencedores em Cristo. Não, mas eu amo, mas o amar é o segredo. Amar é o amor em ação. Ame do seu jeito, mas ame de verdade. Ame do seu jeito, mas ame com sacrifício. Ame perdoando, compreendendo, ajudando, calando, aconselhando, orando, jejuando, apoiando. Ame levando sua família para a igreja, para a presença do Senhor. Ame evitando conversas que desprezam irmãos e a igreja, família e familiares, no ambiente da sua casa e em qualquer lugar. Ame levando ao cinema, à praça, ao pit dog, à pizzaria. Claro, quando puder. Se não puder, pega na mão e dá uma volta. Mas ame juntos. Amém ou não? A cara vai ficar feia ainda? Não é possível. Pelo amor de Deus, estamos falando de amor. Ame. Seja livre. Quem não ama não tem jeito de ser livre mesmo não. Mas quem ama é livre.
Aleluia. Tenham propósitos diante de Deus. Coloque essa família para propósitos. Propósitos espirituais em primeiro lugar. Propósitos materiais. Vou comprar a bicicleta para o Joãozinho. A próxima é da Maria. E o depois vai ser da Joaquina. Pela idade. E quando falar, cumpra. Te levei para passear em tal lugar, depois vai ser a vez da sua irmã. Beijou um, beija outro. Pôs um no colo, põe o outro. Deu uma atenção especial, dê ao outro. Ame nessa casa. Deixa Jesus abençoar essa casa. E por isso tenham propósitos. Diga comigo, minhas decisões de ontem fizeram o meu hoje. Minhas decisões de hoje farão o meu amanhã. Quer melhorar? Tome decisões novas nesta noite. Amém? Vai ficar para terça-feira que vem terminar esse assunto e a parte que cabe a respeito da interpretação do texto que nós lemos. Mas era necessário falar sobre isso em primeiro lugar, porque nós temos que ter a prática dessa família. Irmão, não seja ignorante, não seja arrogante, não seja egoísta, embora nós tenhamos todas estas coisas vez ou outra. Mas que isso não seja o dominante. O que domine a sua vida seja a paciência, seja o amor, seja a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão, seja a alegria, seja a paz. E isso prevaleça nessa casa. Isso fale mais alto com a presença de Jesus acima de tudo. Amém? Vamos nos curar onde é preciso? Fique sobre os pés. Sonhe para os seus filhos serem primeiro e antes de tudo servos de Deus. Sonhe que a sua família esteja no céu naquele dia. Que todos nós estejamos lá. Enfrentamos lutas? Sim. Guerra? Sim. Momentos que a gente às vezes pensa que nem vai ter saída? Sim. Mas teve, nós estamos aqui. Sempre haverá saída. Sempre terá escape. Então pega tudo que impede e joga na lata do lixo. E põe o que funciona no seu coração, na sua mente e nas suas atitudes. Nós vamos até que Cristo volte. Nossa família é uma bênção. Nossos filhos são uma bênção. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo em todo o tempo. O esposo será cheio do Espírito Santo. A esposa será cheia do Espírito Santo. A minha casa honrará o Senhor. Eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor. A minha família é lugar de bênção. A minha família permanecerá debaixo da graça, escondida no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansando. Nenhum mal chegará à minha tenda. 10.000 cairão à minha direita e 1.000 à minha esquerda, não serei atingido. Nenhuma peste, nenhuma praga, nenhum mal atingirá a minha casa. Eu amo o Senhor e estou guardado nele. Eu amo o Senhor e quero que Ele seja exaltado na minha vida e na minha família. A minha família seja sempre dominada e tomada pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Quem concorda, levanta as mãos. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. A oração que o Senhor pôs no meu coração, Senhor, será feita integralmente na terça que vem, na conclusão do estudo. Mas eu já oro, em nome de Jesus, que toda praga, que toda peste, que todo mal, que toda ação sorrateira, enganosa, escondida, saia das famílias em nome de Jesus. Rokobianai, espírito de discussões, de brigas, de dissensões, espírito de divórcio, espírito da frieza na intimidade, sai no nome de Jesus.
Haja um trabalhar na restauração do amor, na restauração da comunhão do casal, da comunhão da família, pais e filhos, filhos e pais. Haja um mover do Senhor, meu Pai, que esta casa receba a Tua presença que permanece, que esta casa receba Jesus Cristo para ficar, que esta família receba toda a sorte de bênçãos dos céus sobre ela. Pai, lava no sangue de Jesus. Pai, restaura. Pai, limpa. Pai, enche da presença Ramanto-ragai do Senhor, em nome de Jesus. Levantem as mãos e sejam abençoados como família. Levantem as mãos e sejam abençoados os pais, as mães. Sejam abençoados os esposos, sejam abençoadas as esposas. Sejam abençoados os sogros, as sogras, sejam abençoados os genros, as noras, sejam abençoados os avós, as avós, sejam abençoados todos os agregados, sejam abençoados as famílias e os familiares. Receba as portas abertas, as riquezas dos céus. Sejam abençoados na profissão, no trabalho, nas finanças, nos negócios. Sejam prósperos principalmente na vida espiritual, na vida ministerial, na vida andando com Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Receba estas bênçãos em nome de Jesus e sejam todos sempre guardados e escondidos na palma da mão do Senhor. E os que recebem vão dizer...